Boa noite, minha gente! Segundona, como é que vocês estão? Eu estou aqui na correria, estou indo para Linhares para cobrir o julgamento do Georgeval Alves, do caso Joaquim e Cauã. De lá, eu já vou para Salvador para o julgamento do caso Lucas Terra. Ambos não poderão ser transmitidos e nem gravados. Entretanto, nós temos nosso modo aqui, nosso método de expor os julgamentos, depoimentos para vocês. Eu estou numa maior correria aqui mesmo, eu estou enlouquecida hoje. E outra coisa, gente, quem puder contribuir com o canal, eu nunca peço isso, mas dessa vez eu estou pedindo, a gente está num movimento aqui, num momento de reconstrução, e com 2 viagens que do Espírito Santo eu já vou ter que ir direto para Salvador, porque não compensa voltar para o Rio. Então, quem puder contribuir com o canal com qualquer quantia, está tudo aqui na descrição do vídeo, todos os endereços, tá bom? Muito obrigada. Hoje eu vou trazer um caso aqui chocante também, de repercussão nacional, que envolve também o abuso, como esses outros 2 casos que eu estou indo cobrir, infelizmente, e de um modo assim assustador. Por que de um modo assustador? Porque a vítima ela foi abusada, eu não vou falar mais essa palavra, eu vou falar ABS, tá, gente? Ela sofreu isso do tio dela, que era padrinho também, irmão da mãe dele. O Andrei, em 2016, estava com o seu tio, enquanto sua mãe tinha saído, seu irmão tinha ido trabalhar, e nesse momento aconteceu toda essa tragédia na vida do Andrei, com este senhor, através desse senhor, que é o réu no processo, que tentou forjar ali um homicídio, primeiro foi aceito, depois foi descaracterizado, e ele era padrinho dos 3 filhos da Kátia. A Kátia tem outros irmãos, mas ela gostava tanto dele, acho que acreditava tanto nele, confiava tanto nele, que ele se tornou o padrinho dos 3 filhos dela. E olha que choque para essa mãe, olha que trauma para essa mãe. Ninguém pode imaginar nunca que uma coisa dessas vai acontecer, não é mesmo? E eu vou chamar a Kátia aqui agora, e o padrasto do Andrei também, e ele, que também é advogado, mas não é o assistente de acusação do caso, ele já esteve aqui, tá? O assistente de acusação tem entrevista aqui no canal, acho que o canal é o único que tem toda a história do Andrei, real mesmo assim, que eu fui pesquisar e só encontrei no nosso canal, então eu acabei pesquisando aqui mesmo. Tem entrevista até com o algoz do Andrei aqui no canal. Tá bom, gente? Eu vou chamar agora a Kátia e o padrasto do Andrei, que eu, lógico, já esqueci o nome dele, acabei de falar com ele, acabei de perguntar. Bem-vindos! Ô, barbaridade! Como é que vocês estão? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Luciano Falavena. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Luciano, nome do meu irmão, não vou esquecer mais. E esse Rio Grande do Sul maravilhoso. Essa é a Cuia, né? A Cuia tem até a foto do Andrei, gente. Olha que lindo. Foi talhado com a foto Sim. dele. Que lindo. Muito. Ele Quem gostava fez muito isso? de chimarrão. Ele gostava? Gostava. A última fala dele, a última fala dele para a Kátia, né? Para não ir no aniversário com a Kátia, com a irmã, com a Andressa, queria ficar em casa esperando o padrinho dele com um chimarrão. Nossa Senhora, gente, que caso trágico, que coisa. Ô, Kátia, a gente já conversou aqui no canal, né? Você já conversou com o canal, viu a entrevista do seu irmão aqui também? Está muito baixo o áudio. É porque não é que está baixo, não. Eu corto o meu áudio, porque como eu estou sem Tá. fone, para não dar interferência. Talvez eu não tenha esperado você escutar. Eu não escuto de jeito aí, você não vai traduzir para mim. Eu vou ficar de repetidor aqui, de antena repetidora aqui para o ouvido. Ah, tá. Mas não tem problema, tá tudo bem, Fernanda. A gente tá Você perguntou se eu ouvi a entrevista dele, isso não? Você viu a entrevista do seu irmão aqui no canal? O que você achou dela? Vocês, né? Vocês. Eu vi, nós assistimos juntos. Ele iniciou mentindo que eu tentei sacudir o Andrei para reanimar o Andrei, sei lá, para abraçar o Andrei. Então, ali eu já vi que o depoimento, a entrevista com vocês foi só mentiras. Ali, ele tentando nos agredir, ele não se defendia, né? Ele só nos agredia, tanto a mim quanto ao Luciano. A linha de defesa dele, nós tínhamos dúvidas, efetivamente, Fernanda, se ele seguiria
com a linha adotada na entrevista, né, no canal. E era essencialmente o quê? O depoimento dele, né? Tivemos a terceira e última audiência de instrução agora em março. Nós chegamos a nos questionar, será que ele vai agir da mesma maneira, desesperada, né? Uma forma sem norte, né? Se tu reparares, ele se torna uma metralhadora giratória, ele fala, mente que existem provas nos autos, né? Ele diz que o telefone ficou em poder, isso está nos autos, é mentira, não é isso que está nos autos. Não, a perícia, ela está nos autos, né? A perícia não tem nada, não prova nada contra mim, né? Diz que foi suicídio, depois mas também diz que não descarta a participação de terceiros. É um festival de mentiras e narrativas tentando reafirmar, né? Tentando justificar o injustificável. Ele fala que o bilhete, que a perícia conclui como sendo a letra do Andrei no bilhete, mas Não é verdade. não tá, é inconclusivo. É inconclusivo, porque é uma letra copiada, né? Imitada, na verdade. Gente, nós tivemos... Pode falar, desculpa, gente. Não, apenas para te responder essa pergunta, né, Fernanda, sobre a entrevista dele especificamente. Então, nós tínhamos dúvida, porque ele falava incessantemente, despejava mentiras processuais, inclusive, né? Porque ele enganou a toda a audiência do canal, dizendo que não, porque isso está nos autos. Não, não é aquilo que está nos autos. Enfim, e aí veio a audiência agora em março, que foi avassaladora, se é que a gente pode dizer assim. Foi surpreendente do ponto de vista positivo para a acusação, né, do Ministério Público. Depois que foi descoberto, primeiro foi dado como suicídio esse caso, né? Ficou um tempão como suicídio. Até você acreditava nesse suicídio, Kátia? Porque é difícil acreditar que seu irmão faria uma coisa dessa. Você nunca desconfiou, você nunca... Você acreditou até quando que você acreditou em suicídio? O crime ocorreu em 2016, nós estamos em 2023. Até que momento? No início, né, como ele era meu irmão, uma referência, né, então, quando lá no dia mesmo, na noite, quando ele foi assassinado, ele falou no hall do apartamento, foi que a perícia já havia sido concluída como suicídio. Então, ali ele já me induziu a acreditar no suicídio, né, então, até dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro de 2017, quando eu voltei para Porto Alegre, que aí numa conversa entre eu e o Luciano, nós concluímos. Aí ele disse assim para mim, o Luciano olhou para mim e perguntou, Kátia, tu acredita que foi teu irmão que... Não, ele olhou para mim e perguntou assim, tu acha que o Andrei se matou? Tu acredita? Não, a frase foi assim, tu acredita que o Andrei se matou? E aí eu disse, não, Luciano, foi o meu irmão que matou o Andrei. E aí a gente se abraçou, choramos, né, e aí vimos que nós ia ter uma luta muito grande pela frente, né. Fernanda, é sempre muito importante lembrar, e nós estamos nós não estamos lidando com um assassino comum. Definitivamente, o acusado, ele não é uma pessoa comum. Um cara que passa 30 anos na polícia militar, é um oficial, um tenente. Ele é um homem que atuou muito tempo, aqui no Sul a gente chama de P2, né? O setor de inteligência e investigação da polícia militar. E que agora, em 2016, nos 19 dias em que esteve aqui em Porto Alegre, estava lotado na parte de segurança institucional do Ministério Público. Nós não estamos lidando com uma pessoa... Se ele fosse um idiota, ele é qualquer coisa, menos um idiota. Ele não é idiota. Ele armou todo um cenário, né? No dia ele já dizia, né, que o Andrei tinha cometido suicídio. Aí, mais adiante, ele disse que eu e a Dedé, né, que a Andressa não ia precisar prestar depoimento. Então, ele nos convencia que tinha sido suicídio. Entendi. Só que depois, com o tempo, as coisas
no primeiro momento, claro, eu estava muito abalada, né? E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram mais que clareando, né? Porque aí já tinha passado um mês do falecimento do Andrei, quando nós tivemos essa conversa, porque o Luciano, no dia, ele se deu conta que não tinha sido suicídio. E ele ouviu dos policiais militares e da Brigada Militar, falando assim, eu quero ver esse tenente se justificar, porque não é um suicídio. E aí, claro, aí depois ali, eu comecei a me dar conta das coisas que realmente tinham acontecido, que não podia ser um suicídio. O Andrei estava tapado, um cobertorzinho até a metade do ombro. Quem se mata não fica tapado, o Andrei estava tapadinho, assim. Deitado de lado, segurando a pistola, então é muito incongruente. Então, assim, foram várias coisas que a gente começou a juntar, né? E aí, ele afirmando que não, que tinha sido um suicídio. E como que essa perícia detectou e deixou por isso mesmo como suicídio, gente? Veja bem, Fernanda, nós, a Kátia e eu somos filhos de policiais, né? O falecido pai era policial civil, aposentado com honras, o falecido pai da Kátia, um sargento da Brigada Militar. Nós acreditamos muito na seriedade, na honestidade da instituição Polícia Militar e da instituição Polícia Civil. Não queremos e acreditamos igualmente na seriedade do Instituto Geral de Perícias. O que acontece é que por qualquer dos absurdos, qualquer um dos absurdos que possam ter acometido, né, esses laudos, porque existem absurdos ali. Então, nós não queremos crer em nenhum tipo de corporativismo, proteção porque é policial. Nós não queremos crer nesse tipo de coisa. O que acontece ali, né, houve falhas, e isso é inegável, isso a própria delegada, agora no último depoimento dela, reconhece que houve uma falha na questão da custódia do telefone celular do Andrei, que nós já explicamos também nas nossas entrevistas, né, que o assassinato foi dia 30, na madrugada do dia 30, o depoimento dele era no dia 14 de dezembro, né, que eu disse, tem que levar o telefone do Andrei, e já leva o bilhete também, não, vou levar e tal. E aí ele volta dizendo que a delegada dispensou o telefone, né, Kátia? Ele chegou bem nervoso nesse dia do primeiro depoimento dele. Aí eu perguntei para ele, como é que foi lá? Ele disse, foi bem tranquilo. Eu falei, né, que tu viu a arma junto. Eu falei, não, quem viu a arma foi tu. E aí o Luciano perguntou o celular, por mensagem, o celular. Aí ele disse, o celular a delegada dispensou, disse que vão pesquisar. E aí tu não... Aí, vão fazer a perícia pela internet. Tá com o Jobim, que é um amigo dele, né? E foi testemunha também, o Jobim. E aí ele disse, tá com o Jobim vai trazer, eu vou deixar aqui o celular. Então, ele sempre ele mexia as coisas para que a gente continuasse acreditando no suicídio. Só que, claro, hoje em dia eu consigo ver, Fernanda, que foram coisas muito grossas, assim, ó, que passou nas vistas grossas de profissionais, né? Tanto do pessoal da Polícia Civil, que foi lá em casa, o pessoal do IGP. Existem ações dele, Fernanda, que são muito pontuais, mas são muito concisas. Elas vão no ponto do que ele queria à época, né? Nós conversamos com um dos sargentos da Brigada Militar que lá esteve, um soldado, isso 3 anos depois, né? O falecido major que nos viabilizou, Major Rocha, que Deus o guarde em bom lugar. E esses policiais disseram, foram taxativos, nós chegamos, ele já deu um carteiraço de tenente. Meu sobrinho pegou a minha arma e se matou. Então, aquilo, para os praças, né, como a gente diz, né, que são soldados, sargentos que compareciam, eles já foram impactados. Né? O sobrinho pegou a minha arma e se matou. E a coisa foi levando assim. As perícias, a grande parte delas são inconclusivas. Não dizem absolutamente nada do que este cidadão veio no tal pedido de resposta. Não, porque a perícia é clara, que foi... Não. O exame grafotécnico do bilhete é inconclusivo,
né? Ele lavou, e admitiu nos depoimentos, lavou as mãos antes do exame residográfico. Uma coisa que é muito importante, às vezes, tanta coisa a gente esquece de falar. O exame papiloscópico da pistola que ele manuseava diuturnamente, pistola Taurus 24/7, ponto calibre, ponto 40, dele, quando foi periciada para ver se papiloscópico, né, das impressões digitais, isso está lá nos autos, está lá na perícia. Livre de fragmentos de impressão digital, ou seja, não tinha resquício de impressão digital nenhuma, nem do Andrei e nem dele que manuseava, ou seja, a pistola foi limpa. Gente, que loucura é essa? São essas coisas que ele, dentro da loucura dele, ou desse universo paralelo que ele tenta criar, fazendo esse jogo de informações como ele fez para a família, para cada parente ele dizia uma coisa, que a Kátia chegou às 11, depois a Kátia chegou meia-noite, depois a Kátia chegou às 10h30. Que o Andrei estava descendo da cama. Eu vi o Andrei descendo. Ele bombardeou todo mundo com inúmeras informações distorcidas e desconexas. E que acontece bem no início ali, né, Fernanda? Ninguém vinha chegar para mim e falar, Kátia, o teu irmão falou que foi assim, tá? Eu tinha uma versão, né, e aí ele contava as versões dele conforme ficava conveniente para ele. Só que depois, ali em janeiro, quando a gente começou a dar os passos, né, aí como as pessoas, como eu conversava com as pessoas, elas se sentiram mais à vontade de falar, mas ele falou que o Andrei estava descendo do beliche, ele falou que tu não estava em casa, e aí a gente começou a juntar as mentiras dele, né, e aí, e era muito difícil, porque nós tínhamos que provar tudo isso aí, que não, porque se é a perícia foi feita pelo IGP, né, então acredita-se que é uma coisa que tu podia confiar, mas só que não, nós não podemos confiar. Nós tivemos um senhor que fez a perícia. Diante das incompatibilidades que nós detectávamos, né? Depois, esse aí depois que já tinha sido considerado ele como possível responsável pela morte do André, esse perito que vocês contrataram. Não. Vamos lá, vamos pegar uma linha do tempo. De janeiro de 17 até junho de 17, 6, julho, 7 meses, é o lapso de tempo que aportariam todas as primeiras perícias, aportaria no inquérito todas as primeiras perícias. Papiloscópico, né, impressão digital na arma, residográfico, pólvora, o grafotécnico, a letra do Andrei no bilhete, exame, o laudo da cena do crime, laudo necroscópico, né, o exame, oh meu Deus do céu, médico propriamente dito, do corpo do Andrei. E mais algumas incongruências, o próprio exame médico diz que no cadáver não havia sinais de violência. Nós pedimos a integralidade de todas as fotos, que eles juntam, 30, 40 fotos no máximo, mas eles tiram cerca de 300 fotos. Nós pedimos a integralidade, e esse CD está nos autos. E não tem nenhuma foto, Fernanda, que apareça as mãos do Andrei. Eles têm uma parte que retiraram, acho que umas 10 fotos da janela do quarto, e não tem uma foto que apareça assim, as mãos do Andrei. Paralelo a isso, existem fotos em que o Andrei está sendo medido no chão, né? Eles colocaram para tirar da triliche, e o Andrei apresenta marcas, sim. Pescoço, o cotovelo, o cotovelo, o tórax do Andrei tem marcas assim parece ser, né, arranhões, tem 3 riscos assim de cada lado, como se ele tivesse sido pego pelas costelas. Né? E nada disso foi detectado em unha, em nada? Não, isso não. Você olha para a foto, você está enxergando essas marcas, tem marca na nuca, aqui no pescocinho, na parte de trás, nas costas. Ele tem uma foto que ele está com um bracinho para fora da triliche, tem um osso saltado no cotovelo. E aí foi pedido, né, E aí veio aquelas... A gente não quer acusar a Polícia Civil, a gente não quer acusar o IGP. Né? Nós cremos na integralidade, na honestidade. Mas não dá para negar que, por exemplo, um telefone
uma prova que ficou, primeiro, 6 meses sumido dentro do inquérito. Depois, 1 ano, o telefone já tinha que ter sido remetido para o arquivo judicial e apareceu lá no arquivo da Polícia Civil de novo. E no dia, o telefone celular do Andrei não foi recolhido pela polícia. Então, várias falhas, assim, que... História. O próprio exame... Porque nós, 30 dias depois, nós já estávamos... Né? A Kátia estava no Rio de Janeiro, com o irmão, com o Nenê, querido Everton, com a família, o Jefferson, com a esposa, as filhas, e eu já havia dado o meu primeiro depoimento, Fernanda, na delegacia de homicídios, para a delegada Elisa, para a escrivã Betânia, para a inspetora Camila, na condição de informante. Cheguei lá pelas mãos de um colega, de um amigo, colega da homicídios, entende? Olha, vem cá, esse rapaz tem informações a respeito desse crime. Isso é em meados de dezembro. Eles estavam no Rio de Janeiro, foi antes do Natal ainda, foi no dia 22. Entende? Então, ela tinha tempo, ela teve tempo hábil, ela teve denúncia concreta para ela providenciar, olha, escuta, vamos exumar. E aí, quando a gente foi lá levar o celular, que ela disse que ele não tinha levado, né? Aí ela disse assim que... Aí nós comentamos disso, do exame. Aí ela falou, doutora, como é que é o nome? Delegada Elisa. Delegada Elisa, ela disse... pois é, venceu o prazo ontem, uma coisa assim, que tinha vencido o prazo para ela pedir o exame de... como é que é o nome? Exame de... Não, exumação do corpo. Daí não adiantaria mais ela pedir, porque o corpo já está... Aí eu acho que até ela foi meia áspera na palavra, sabe? Vamos lá. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da promotora Lucilena Calegari, requereu nos autos uma reprodução simulada. Agora, ano passado. Início do ano passado, 2022, início de 2022. Antes da instrução. Antes da primeira audiência. Tá. Né? Antes do início da instrução, exatamente. E o Instituto Geral de Perícias disse que não participaria e não entendia necessário, porque o quarto já tinha sido pintado, já tinha um roupeiro no lugar. Respostas absurdas. Nós cremos na instituição, piamente. Isso pedido por uma promotora, viu, gente? Isso pedido pelo Ministério Público. Exatamente. Imagina a dificuldade que é, né? A doutora Lucilena foi pessoalmente, ela disse, arquivo judicial, eu estou fazendo um jogralzinho para ficar claro, né? Claro. Arquivo judicial, eu quero uma perícia do telefone. Não, mas não tem telefone nenhum aqui no arquivo judicial, sendo que o inquérito já tinha sido remetido, e quando o inquérito vai com todas as provas. Sai do depósito da polícia e vai para o inquérito, vai para o arquivo judicial. Não tem telefone aqui. Alô, delegacia de homicídios? Telefone do caso do Andrei aqui. Não, nós remetemos para o arquivo judicial. Então, pera um pouquinho, a Lucilena foi no arquivo judicial, pessoalmente, vasculhar os caninhos. Não. Olha, delegada, não tem telefone nenhum aqui no arquivo. Entende o que eu quero dizer? Esse telefone ficou sumido 1 ano. E quando reapareceu com arquivos apagados, pesquisas apagadas. E ele, na live, o telefone ficou com a Kátia, não. Ele sabe que é mentira. Porque ele pegou o telefone e entregou para esse colega dele. Tanto verdade que ele não conseguiu, quando questionado, quando ele tentou impor esta mentira agora no depoimento dele em juízo, e falava, o magistrado teve que mandar ele calar a boca. Entende? Nesse tempo, eu não tenho problema em publicizar, porque o processo não está correndo em segredo de justiça, Fernanda. Ele tentou impor esse modus operandi dele de metralhar as pessoas, como ele fez com a Kátia. No dia, na hora ali do acontecido, quando eu entrei no quarto, eu estava nervosa, né, tentando entender o que tinha acontecido ali. O Fernando, ele falava, e não me deixava pensar. Eu não estava em condições de pensar, mas ele fazia de tudo ainda para aumentar a minha dificuldade, porque ele falava. Então, ele age assim. Ele fez isso na entrevista do canal de você, do Direito de Resposta. E aí, o objetivo dele é assim, ele não se defende, ele me acusa. E aí, a mim e ao Luciano. A linha da defesa passou a desacreditar a palavra das testemunhas, dos informantes, que eu e a Kátia somos informantes. Essa é a linha de defesa. O que acontece?
Foi. Então, no final de 2017, mais ou menos, que começou a pulular aí que ele poderia ser o executor do Andrei, não? Foi. Não. Foi bem no inicinho de 2017. Foi janeiro. A polícia, deixa eu tentar esclarecer. Eu vi que tu não fez comigo. É que eu estou muito abaixo. Deixa eu tentar esclarecer. O homicídio foi 30 de novembro de 16, 1º e 2 de janeiro de 17. Eu e a Kátia nos encontramos, ela veio do Rio de Janeiro, a gente acreditou que o Andrei não teria se matado. E começamos a abastecer a Polícia Civil com todas as informações possíveis e imagináveis. Só que essas informações não foram bem recebidas. Nunca foram bem recebidas. Nós éramos vistos como importunadores. Sabe? Essa é a verdade. Quer dizer, o irmão da Kátia, ele não trabalha aí no Rio Grande do Sul, ele trabalha no Rio de Janeiro. Onde ele trabalha? Ele é gaúcho aqui, né, de Porto Alegre. Sim. Ele se aposentou pela Brigada Militar e foi morar no Rio de Janeiro. Ele, morando no Rio de Janeiro, recebeu um convite do Ministério Público aqui de Porto Alegre para ele vir trabalhar. Então, ele estava hospedado na minha casa para isso, né? Ele estava ajustando, porque ia começar o recesso. Então, ele disse: Kátia, posso ficar uns dias aí na tua casa, depois eu alugo um apartamento. Então, na verdade, ele era funcionário